Instalação de um servidor de DHCP. Hoje vamos aprender como instalar e configurar um servidor de DHCP no nosso ambiente virtual. É importante lembrar que cada distribuição Linux pode ter um procedimento diferenciado para a instalação, porém, o básico será apresentado nessa atividade. O servidor que vamos instalar é chamado de DHCP3-server, que é um pacote simples de se configurar e bastante comum de se utilizar. O ambiente que a gente vai utilizar é o nosso ambiente, a nossa máquina virtual, baseada no Ubuntu 12.04. Eu configurei a minha máquina virtual, ou seja, abri dois terminais na máquina virtual e vou utilizar um para fazer a instalação e o segundo como um terminal auxiliar quando eu precisar de alguma outra informação que a gente vai verificar ao longo do vídeo. O primeiro passo para fazer a instalação é baixar o pacote que a gente quer utilizar e para isso a gente vai utilizar o comando apt-get do Linux. Então, sudo apt-get install dhcp3-server. Vou dar Enter, ele vai pedir a minha senha. A senha aqui é user, para quem está usando a máquina virtual que eu preparei. Ele vai ler a lista de pacotes. Vai perguntar se eu desejo realmente instalar. Vou clicar em sim. E ele vai fazer a instalação para mim do pacote que eu quero. No caso, o DHCP3. Pronto, o pacote ele foi instalado. Agora nós temos que configurar esse servidor para que o serviço possa efetivamente funcionar. É importante enfatizar que, se você instalou a sua máquina virtual e não atualizou o sistema, talvez esse pacote não seja encontrado. Para isso, para poder atualizar o sistema, você pode utilizar o comando sudo apt-get update. E ele vai fazer a atualização do sistema igual que vai acontecer aqui. Ou seja, ele vai verificar todos os novos pacotes que existem para esse sistema. Então aqui ele vai verificar o pacote. No caso, essa máquina ela já está atualizada. Então, não só um procedimento de rotina. Uma vez que foi instalado, o Linux criou uma pasta com um arquivo de configuração que é o que a gente vai utilizar. Para verificar se esse arquivo de configuração está lá, eu vou digitar o comando ls e vou na pasta onde esse arquivo de configuração deve estar. etc dhcp. Vou dar Enter aqui. Então, os arquivos que eu tenho aqui são esses. E o arquivo de configuração é esse aqui. Observem que o arquivo que eu vou configurar é o dhcpd.conf. Não dhcp só, dhcpd.conf. Para verificar o conteúdo desse arquivo, podemos utilizar o comando sudo, lembrando que eu tenho que ser superusuário para configurar ou poder modificar o conteúdo desse arquivo. O editor de texto que eu falei para vocês, o Geane, e o caminho /etc dhcp dhcpd.conf, o e-comercial para liberar o meu terminal. Vou abrir aqui. Esse é o arquivo de configuração que veio no formato padrão, onde eu tenho todas as configurações, tal como no roteiro, onde eu explico cada uma dessas configurações. No vídeo, para ele não ficar muito extenso, eu não vou focar
na explicação de cada uma dessas configurações. Vou focar, na verdade, em como que a gente pode configurar para poder funcionar esse nosso servidor. Então, vamos focar na configuração do cenário 1. Para isso, eu vou salvar esse arquivo de configuração que veio com a distribuição, para que eu não perca esse arquivo. Então, eu vou vir em Arquivo, Salvar como, dentro do diretório etc dhcp, vou salvar como dhcp.conf.dist, dist de distribuição. Mandei salvar. Observem que agora eu estou utilizando esse arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar todos os documentos e vou abrir. Posso usar o atalho rápido para abrir o arquivo que eu quero, /etc/dhcp dhcpd.conf. E aí eu estou então com o arquivo dhcpd.conf. O que eu vou fazer nesse ponto é apagar todo o conteúdo desse arquivo e vou copiar o conteúdo que está no nosso roteiro. Então, eu vou colar aqui o conteúdo que está dentro do nosso roteiro. Lembrando que o que é importante é eu configurar servidores de DHCP que vão efetivamente, os servidores de DNS que vão efetivamente resolver domínio. Aqui eu estou botando servidores fictícios, mas numa rede real eu teria que estar utilizando os servidores daquela rede real. E mais importante que isso, para que o serviço funcione, eu tenho que estar utilizando uma rede que é a mesma rede que a minha máquina está trabalhando. Eu não posso colocar uma sub-rede aqui que a minha máquina não tem acesso para poder distribuir esse IP. Tem que ser uma rede que a minha máquina está trabalhando. Para eu ter certeza disso, o que eu faço? Eu posso minimizar essa janela, ir no terminal e verificar, utilizando ifconfig, quais são as redes que a minha máquina está configurada. Então, aqui eu tenho, minha máquina tem duas interfaces de rede, ETH2, que não tem nenhum endereço IP, e ETH3, que está na rede 192.168.2.8. Então, observe, a rede é 192.168.2.8, ou IP, com a máscara 255.255.255.0, ou seja, os três primeiros octetos fazem parte da rede. Então, a minha rede é 192.168.2.0. Vou voltar aqui no meu ambiente e configurar de 192.168.2.0. Ele vai distribuir IP, então, dentro dessa faixa de IP. Vou salvar, minimizar esse arquivo. E agora, nesse terminal, eu vou reiniciar o serviço usando o comando sudo service iscdhcpserver, que é o nome que está no serviço, ou o nome do serviço que a gente está utilizando, restart. Se tudo ocorreu bem, ele vai mostrar que o iscdhcpserver ele foi iniciado e se encontra rodando. E o número do processo, no caso do meu computador, é esse daqui. Se eu quero ver o status do serviço, se ele realmente está rodando, eu posso usar o mesmo comando e digitar status. Então, sudo service iscdhcpservice status, ele vai me mostrar que o status está rodando. Se tivesse acontecido algum erro, ele me mostraria que o status estaria parado. Para verificar como está meu servidor, nessa janela de baixo, vou limpar a janela, usar o comando clear, e vou digitar o comando que tem no nosso roteiro na parte de testando o servidor. Então, vamos testar o nosso servidor com esse comando aqui, sudo tail-f /var/log/syslog, que é o arquivo de log
ou arquivo de registros que guarda a informação do DHCP. Vou utilizar o comando grep para poder filtrar, para pegar apenas o que possui a linha, ou o que possui em sua linha DHCP-D, ou seja, os registros do DHCP-D. Quando eu der Enter, ele vai pedir a minha senha de usuário nesse terminal, então é user. E aí eu posso ver que já tem máquinas aqui tentando requisitar o DHCP do meu servidor. Então, pelo menos uma máquina aqui tentou requisitar o DHCP do meu servidor. Posso aguardar um pouco para verificar se outras máquinas tentam requisitar esse DHCP, para ver como que ele vai se comportar. Se eu tiver numa rede em que eu tenha muitas máquinas nessa rede, com certeza eu vou ter muitas requisições. Aqui, como eu estou numa rede que praticamente não tem máquina, tem a minha máquina e outra só, eu não estou tendo muitas requisições nessa minha rede. Então, eu só tive uma requisição, mas isso mostra que o meu servidor ele está efetivamente funcionando. Nessa primeira configuração, o que nós fizemos foi criar um servidor de DHCP da forma mais simples possível. Ou seja, eu simplesmente distribuo qualquer IP que esteja dentro dessa subrede, 192.168.2.0. Agora a gente vai criar uma nova configuração, que seria a configuração 2 do nosso roteiro, que ela vai ser um pouquinho mais elaborada. Eu vou apagar então essa configuração que eu tenho e vou colar aqui a configuração 2. Se vocês observarem, a configuração 2 ela muda em poucos aspectos. Então, o que eu coloco aqui a mais nessa configuração 2 é a faixa de rede a qual eu vou estar distribuindo, ou a faixa de IP que eu vou estar distribuindo. Então, eu vou estar distribuindo o IP nessa rede, novamente, vou ter que mudar para a minha rede 2, ou 192.168.2, e vou estar distribuindo IP do IP 192.168.2.100 até o 192.168.2.200. Então, os IPs que eu vou estar distribuindo estão restritos a essa faixa. Se eu não coloco a faixa, ele distribui do IP 1, 2, 3, 4, todos os IPs. Por que é importante a faixa? Porque normalmente a gente reserva alguns endereços IPs para servidores. Então, por exemplo, o servidor de DHCP, ele tem que ter um endereço IP. E aí eu deixo então esse endereço IP numa faixa, nesse caso aqui, por exemplo, abaixo de 100, um endereço IP abaixo de 100. Então, nunca o meu servidor iria distribuir um IP que já está reservado para uma máquina ou algum servidor. Novamente, vou minimizar e reiniciar o serviço. Então, usar o restart, reiniciei o serviço. Notem que o número do processo mudou. Aqui embaixo eu tive uma outra requisição também de DHCP, vinda dessa máquina aqui. Na verdade é a mesma requisição, né, que foi feita. É essa máquina que está fazendo a minha requisição. Ok. Posso testar o status desse serviço. Então o status está, o processo está rodando. Como a nossa máquina tem duas interfaces de rede, que eu posso visualizar aqui usando o comando ifconfig, então eu tenho uma interface que é aqui já tem um endereço, então no meu caso é ETH3, mas eu tenho uma interface que não tem um endereço, a ETH2. Eu poderia solicitar que essa interface ETH2 tentasse buscar o endereço IP, e vai ser isso que eu vou fazer. Para fazer isso, eu vou utilizar o comando sudo dhclient, ou seja, estou iniciando o cliente de DHCP para a interface ETH2, que é a interface que não está associada a nenhum endereço IP. Quando eu der Enter aqui, provavelmente aqui embaixo nos meus registros, eu vou verificar essa transação. Vamos dar Enter aqui para verificar se ele vai solicitar a própria máquina para configurar essa interface. Para que isso possa ocorrer,
eu vou parar aqui, minha máquina deve estar configurada para um outro tipo de rede na interface ETH2. Então eu posso vir aqui em dispositivos, adaptadores de rede. O adaptador 1 ele está conectado em modo bridge, mas o adaptador 2 ele está conectado como rede interna. Então é como se pertencesse a uma outra rede, por isso que ele não está solicitando o DHCP à minha máquina. Eu vou colocar ele então na rede interna, ou na uma placa em modo bridge, também conectada à minha placa de rede sem fio, que é o que eu estou utilizando no meu computador. Vamos ver agora se ele vai solicitar. Vou repetir aqui o comando sudo dhcp client eth2 e aí eu consigo ver então que a minha máquina está tentando obter endereço IP, ou seja, ela conseguiu obter endereço IP. Aqui embaixo nos registros de log eu consigo verificar que algumas máquinas solicitaram ou fizeram um request desse endereço IP. Depois do request, o discover do endereço IP, a oferta pelo meu servidor, outra máquina que fez o discovery, mais uma oferta, e o DHCP PACK, que é configurando o IP 100 a esse endereço MAC aqui. Vamos ver quem é esse endereço MAC. Vou digitar ifconfig aqui em cima e procurar pelo meu DHCP2. Observem que o endereço MAC dessa placa de rede aqui é o final DA-D6. Final DA-D6, o que foi atribuído um endereço IP para ela aqui. O que foi oferecido o endereço IP para ela, que foi o 100. Mas ela foi configurada anteriormente com o endereço IP 9. Então, de um outro servidor de DHCP que está na minha rede também, que não foi o meu servidor de DHCP. Para eu tentar resolver essa situação, eu posso vir aqui na configuração do ambiente do Linux e desconectar esse cabo do DHCP ou da conexão cabeada 2. E aí o ambiente, então, a interface gráfica do Linux não vai gerenciar isso. Vou solicitar de novo IP para essa interface para verificar. Solicitei de novo e já fui atendido aqui prontamente. Então já apareceu uma linha atribuindo esse endereço IP. Vamos ver aqui se ele pegou o endereço IP correto agora, o endereço IP do meu servidor. Agora sim. Agora ele pegou o endereço IP 100 que foi dado pelo meu servidor nessa linha aqui. Então nesse último registro, onde ele passou o endereço 100 para essa interface. Então dessa forma eu consegui testar essa interface. No terceiro cenário de teste, então que ele só modifica o final, eu vou colar aqui o terceiro cenário de teste. Nesse terceiro, eu especifico algumas máquinas com endereços MAC ao qual eu vou atribuir um IP específico. Então, vou minimizar essa janela e vou vir aqui e vou copiar o endereço MAC dessa minha placa 2. Copiei o endereço MAC da ETH2. Copiando o endereço MAC da ETH2, eu vou colocar ele aqui nesse endereço. Então, colei ele aqui. E olha só, o IP que eu quero atribuir para essa interface que tem esse endereço MAC, no caso vai ser o IP 50. Vou salvar, minimizar o arquivo de novo. Vou limpar essa tela de cima. Vou reiniciar o servidor, então sudo service iscdhcp3 o DHCP server restart. Vou verificar se o serviço foi reiniciado com sucesso. Status. Então, o serviço foi reiniciado com sucesso. Vou verificar o IP que está a interface ETH2. Então, observe, ifconfig ETH2. A interface ETH2 está com IP 100.
E vou solicitar um novo endereço IP para a interface ETH2, sudo thclient eth2. Vou fechar aqui, vou dar um Ctrl C na telinha de baixo, vou limpar a tela e vou iniciar o log de novo, a leitura do log. Então, estou aqui, ó, múltiplas interfaces, vou dar Enter. Ele respondeu aqui que já existe com esse endereço IP. Então, deixa eu tentar de uma outra forma. Sudo ifconfig eth2 down. Vou parar a interface eth2. Observe que quase tudo que eu faço vem para esse arquivo syslog aqui. E agora sim, vou dar um sudo dhclient eth2, que ele vai iniciar a interface e solicitar um novo IP. Iniciou a interface, solicitou um novo IP, só que esse IP veio com o valor 100 novamente. Um valor 100 novamente. Então, nosso servidor não distribuiu o IP que eu queria para ele. E o fato de não ter distribuído o IP que eu queria é porque, voltando no arquivo de configuração, eu estou tentando distribuir o IP da rede 10 e ele não trabalha na rede 10, ele trabalha na rede 2. Então, vamos voltar aqui para 2, 2, 2. Por isso que é muito importante observar o endereço que você está distribuindo. Ele tem que estar na mesma faixa de IP do que você está utilizando. Então, 92682 ligado a esse endereço MAC. Para a gente poder testar, vou minimizar. Vou chamar novamente o comando que vai reiniciar o serviço, service. Novamente chamei o comando que reiniciou o serviço. E agora, vou verificar qual está o IP. O IP está 100. Vou desconectar a interface eth2 down e vou chamar o dhclient de novo eth2 ou eth2, não é ht. Estou aguardando aqui. Olha que interessante. Como o ETH2 estava conectado ao endereço 100, ele foi lá e pediu o endereço 100 para o servidor. Só que o servidor, verificando que a interface dele está associada ao endereço 50, ele ofereceu a interface dele estava indexada a esse endereço, ele ofereceu esse novo endereço. E oferecendo esse novo endereço, então, a máquina, na interface ATH2, ela deve ter recebido ou aceitado esse novo endereço. Vamos verificar aqui. ifconfig eth2. Agora sim, ó, eth2 pegou o novo endereço, que era o endereço que eu tinha distribuído. Só para a gente poder ter certeza disso, eu vou abrir novamente meu arquivo de configuração e mudar aqui para o endereço 15. Então, o endereço que representa essa interface ETH2, eu mudei para o endereço 15, esse endereço MAC. Novamente, vou reiniciar o serviço, sudo service isc restart, reiniciei o serviço e vou solicitar ETH2 para buscar um novo endereço IP. Vou solicitar direto para verificar se vai dar certo. Ó, solicitei direto, ETH2 foi solicitar o endereço IP e ele recebeu como oferta aqui o endereço IP 15. Vamos verificar. ifconfig eth2. Só que ele não aceitou esse endereço IP 15. Então eu tenho que parar a interface efetivamente
sudo ifconfig eth2 down, porque o endereço IP ainda estava no seu tempo válido, por isso que ele não deve ter aceitado o novo endereço IP. Agora que eu parei a interface, ou seja, a eth2 está sem endereço IP, então o eth2 não tem endereço IP associado. Quando eu solicitar um endereço IP para eth2, provavelmente ele vai receber o IP15. Aqui embaixo já veio que foi oferecido o IP15. Vamos verificar aqui, eth2 está com IP15. Ok, então essa é a configuração do nosso servidor de DHCP. Lembrando, nunca deixe esse servidor de DHCP rodando na sua rede, porque se você deixar, as outras máquinas que estiverem na sua rede vão pegar esses endereços e isso pode causar bastante conflito na sua rede. Ela pode parar de funcionar. Então só deixe o servidor de DHCP que efetivamente deve trabalhar na sua rede. Tá ok? Até o próximo vídeo.